Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender tudo sobre equação do segundo grau. Então são aquelas expressões algébricas que têm um sinal de igual e um x com o expoente 2. Então a gente vai aprender como encontrar o valor dessa incógnita x. Quando ela é uma equação completa, a gente encontra através da fórmula de Bhaskara. E quando ela é uma incompleta, a gente vai utilizar alguns métodos como isolar o x ou tentar colocar em evidência algumas coisas, tá bom? Então vem comigo que nessa aula a gente vai aprender tudo sobre equação do segundo grau. Vamos lá! Muito bem, então a equação do segundo grau na incógnita x, ela tem sempre esse formato aqui que vocês podem ver abaixo. Tá? Por que na incógnita x, professor? Porque eventualmente em algum exercício ou outro vocês podem ver essas equações de segundo grau com um y, um z, um w, né? Outra incógnita aí, beleza? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então só vocês pensar que no lugar desse x pode ter aí outra incógnita. Então toda a equação ela pode ser escrita nessa forma que está na nuvem aqui. Então, um a multiplicando a nossa incógnita x ao quadrado, mais um valor b aí multiplicando a nossa incógnita x, mais um valor c igual a zero. Tá? Então tudo isso é igual a zero. Então esse é o formato padrão. O a, o b e o c são constantes reais. Então são constantes que pertencem ao conjunto dos reais. Então pode ser qualquer número, tá bom? O a, porém, ele não pode ser igual a zero. Por que, professor, não pode ser igual a zero? Porque se aqui for zero, o que acontece? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, vai eliminar essa parcela aqui. Eliminando essa parcela aqui, isso deixa de ser uma equação do segundo grau e torna-se apenas uma equação do primeiro grau. Por quê, professor? Porque o expoente mais alto vai ser o da incógnita aqui, que tem um expoente 1, tá? Então, por isso que o a nunca pode ser zero, tá? Tem que ser qualquer outro valor menos zero. Entendido essa parte, entendido que a gente tem esse formato padrão para as equações do segundo grau, então agora a gente pode começar a entender quais são esses valores de a, b e c, porque é muito importante que a gente defina muito bem, consiga determinar muito bem esses valores de a, b e c, para conseguir resolver essas equações do segundo grau, para conseguir determinar o valor do x, porque elas são utilizadas na fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Então a equação do segundo grau ela pode ser classificada em completa ou incompleta, tá? Então o formato padrão é esse. Então aqui se assemelha mais com esse formato aqui, a gente vai chamar de completa. E aí quando falta alguma coisa ou outra, a gente chama de incompleta, tá bom? Então, para ser completa, o que tem que acontecer, professor? Percebam aqui que eu coloquei alguns exemplos de equações, tá? Esse primeiro exemplo aqui, a gente tem um exemplo de equação completinha. Por quê, professor? Ó, percebam bem aqui o nosso formato. Ele se assemelha com aquele formato da nuvem, né? Concordam? Percebam aqui, ó. Esse doisinho aqui, ele é exatamente o nosso a aqui, ó. Tá vendo? É o número que está acompanhando o x ao quadrado. O menos 6 aqui, ele é o b. É o número que está acompanhando o x. E o c aqui, ele é o nosso 4. Porque é um número independente aí, né? A nossa constante independente. Ela não acompanha nenhum valor de x, tá? Então, o que acontece? Para ela ser completa, que nem esse caso aqui, o a, o b e o c, eles têm que ser diferentes de zero. Todos têm que ser diferentes de zero. Se algum deles for zero, já não é completa. Aí ela vai se encaixar num desses três casos aqui embaixo, tá bom? Então vamos olhar para as incompletas aqui, ó. Percebam que a gente tem três casos de incompletas. O que diferencia uma da outra? Percebam aqui, ó. Essa equação incompleta aqui, ela possui o b igual a zero. Professor, qual que é o b mesmo? Vamos olhar para cá, ó. O b é o que acompanha o x, ó. O x que não tem expoente, ele tem expoente 1, né? Então, percebam, aqui o a é 1, tá? O b seria um cara que estaria aqui no meio, ó.
Porém, não tem ninguém aqui acompanhando um x entre meio o x ao quadrado e o menos 36. Esse menos 36 aqui, ele é exatamente o c, tá? Então aqui, nesse caso, como a parcelinha bx não existe, significa que o b aqui ele é zero. E aí quando o b é zero, 0 multiplicando x, vai tudo para zero aqui, dá a resposta zero. E aí ele some, digamos assim, tá bom? Aí, outro caso de incompleta, olhem para esse caso aqui. O que acontece aqui? Temos o número que acompanha o x ao quadrado, então no caso temos o a. Temos também o número que acompanha o x, então temos o b. E, porém, não temos o número que estaria aqui atrás, ó, nessa posição aqui. Por que, professor, não tem? Porque ele é zero. Então, se ele é zero, ele meio que some, né? Desaparece. Não faz diferença eu somar ou subtrair zero. Então, a gente não coloca na expressão. Então, quer dizer o quê? Que o nosso C, nesse caso aqui, ele é zero. Tá? E, além de tudo isso, pode ter ainda um terceiro tipo de incompleta. Quando, além do B, o C também é zero. Então, pode ser que o B e o C, ao mesmo tempo, sejam zero. Então, temos o A aqui, que está acompanhando o x ao quadrado, e aí os dois últimos termos que teriam que estar aqui não existem. Por quê? Porque nesse caso o B é zero, e aí 0 vezes x vai para zero, e o C também é zero, e aí os dois vão para zero. Logo fica só essa parcela aqui, ó, que vocês podem ver exatamente aqui, ó, tá vendo? Então o nosso A aqui ele é 5, o B e o C são zeros. Então esses são os casos de completa e incompleta que a gente tem, tá? Podem variar aqui os valores de A, B e C, né? Pode ser qualquer número real. Agora, o que a gente vai fazer? No decorrer, a gente vai ver a fórmula de Bhaskara, então, que ela é utilizada para resolver as equações completas, e vai ver alguns outros métodos depois para resolver as incompletas. As incompletas, elas são mais simples de resolver, tá bom? Então vamos agora para os métodos. Bom, aqui temos os métodos de resolução e a famosa e temida Bhaskara, né? Então vocês podem ver aqui nessa nuvem a nossa fórmula de Bhaskara. Então as pessoas às vezes elas têm um receio muito grande em utilizar essa formulazinha, mas ela não tem nada demais, não é um bicho de 7 cabeças não. O que a gente precisa para saber utilizar a fórmula de Bhaskara? Só precisa saber 3 coisas. O valor das constantes A, B e C. Sabendo isso, a gente faz a fórmula tranquilamente, tá? E é isso que a gente vai entender nos exercícios que vai vir a seguir. Então, aqui os nossos métodos, eles podem ser para as completas, o nosso método vai ser o método de Bhaskara que a gente vai utilizar. E para as incompletas, a gente vai utilizar qual método? A gente vai tentar isolar o x quando possível e vai também, em alguns casos, colocar alguns fatores em comum. Fatores que estão presentes em 2 termos ou mais ao mesmo tempo, a gente coloca em evidência, tá bom? Então, a fórmula de Bhaskara é essa, lembrem para depois a gente utilizar. Então, ela é menos b, que é aquela constante, mais menos raiz de delta. Quem que é o delta, professor? O delta é um valor que a gente encontra calculando b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c. Então, sabendo o A, o B e o C, a gente encontra o valor do delta. E aí utiliza na fórmula de Bhaskara, tá? E aí tudo isso daqui dividido por 2 vezes o A, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios para a gente ver na prática como que é isso. Bom, começando então pelo exercício 1 de equações do segundo grau completas. Então, temos aqui uma equação do segundo grau, vocês podem ver. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar o A, encontrar o B e encontrar o C, tá? Não é difícil. O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, né? Então o A, nesse caso aqui, ele vai ser o 2. O B, quem que é, professor? O B é o número que acompanha o x, tá? Então nesse caso o B, ele é menos 6. Então deixa eu colocar aqui para o B, menos 6. Quem que é o C, professor? O C é o número que está independente aqui, né? Sem valor de x, então vai ser mais 4. Quem que é o delta, professor? O delta, vocês têm que lembrar ali da nossa formulazinha anterior, ó. O delta é esse valor aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tá?
Então vamos colocar aqui. Quem que é o b ao quadrado, professor? O b ao quadrado vai ser o menos 6 ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem que é o a, professor? O a é o 2. Então, vezes o 2 e vezes o c, professor. Quem que é o c? Ó, o c é 4. Então, vezes o 4, que é o c. Aí, quanto dá isso? Basta encontrarmos quanto que é menos 6 ao quadrado, multiplicarmos isso daqui e depois subtrair. Então, quanto que é o menos 6 ao quadrado? Vai dar menos 6 vezes menos 6, 36 positivo. Quanto que é 4 vezes 2? Dá 8, né? Então, dá 8. 8 vezes o 4 dá 32, professor. Então, vai ficar menos 32. E aí, subtraindo de 36, 32, vai ficar 4. Então, o nosso delta aqui, né? O nosso delta, ele tem valor 4, tá bom? E agora, tendo essas 4 informações, o A, o B, o C e o delta, podemos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar qual o valor de x aqui, que quando a gente substitui nessa equação, ela torna-se verdadeira. Essa sentença aqui que diz que isso é igual a zero, ela é verdadeira, tá? A Bhaskara vai ser assim, x igual a menos o b. Quem que é o b? É o menos 6, né? Ó, menos 6 aqui é o nosso b. Mais ou menos raiz de delta, professor. O delta aqui a gente encontrou que é 4. Positivo. Então, o delta aqui vai ser 4. Dividido por 2 vezes o valor de A, professor. Ó o A onde tá, tá? Então, aqui vai ser 2 vezes 2. Muito bem. O que a gente faz agora, professor? A gente vai resolver quanto que é a raiz de 4, tá? E multiplicar aqui, ó, o que dá para fazer, né? Então, vai ficar o quê, professor? Ó, vai ficar menos 6. Menos com menos vai dar mais 6, né? Então, vai ficar 6 mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então, aqui a gente tem 2 como resposta. E quanto que é aqui 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, tá bom? Então, agora a gente já chegou num passo da fórmula de Bhaskara que a gente vai encontrar duas respostas, tá bom? Como que é isso, professor? Uma resposta vai ser utilizando o mais aqui, ó. Tá vendo que tem dois sinais aqui, um mais e um menos? Então, a primeira resposta vai ser quando a gente utilizar o sinal de mais. E a segunda resposta vai ser quando a gente utilizar o sinalzinho de menos, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vou puxar duas flechas para a gente fazer as duas contas, tá? Daqui vai sair o x1, que é a primeira resposta, e daqui vai sair o x2, que é a segunda resposta, tá? Então a primeira resposta vai ser assim, ó, 6 mais o 2, então 6 mais 2, dividido pelo 4. E embaixo, na segunda resposta, a gente vai colocar 6, agora vamos usar o sinal de menos, então 6 menos 2, dividido por 4, tá bom? Agora vamos resolver os dois, tá? Quanto que é aqui 6 mais 2, né? 6 mais 2 é igual a 8, dividido por 4. Quanto que é 8 dividido por 4? 2, tá bom? Então a primeira resposta aí, o primeiro valor de x que satisfaz essa igualdade aqui é 2. Depois a gente testa, tá bom? Aí vamos para a continha de baixo. Quanto que é 6 menos 2, tá? 6 menos 2 é 4, dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. Então, o outro valor aqui de x que satisfaz a sentença é 1. Então, as duas respostas são 2 e 1. A gente pode dizer assim, ó, a gente pode representar nesse formato aqui, ó. Coloca um S, que é a primeira letra de solução. E aí, abre uma chave aqui para a gente colocar o conjunto solução, né? O conjunto das respostas. Então, a gente pode colocar aí, quais são as respostas? 2 e 1. Então, vamos escrever aqui dentro, 2 e 1. Então, esse é o conjunto solução do nosso problema. Professor, você falou que a solução, então, é 2 e 1. Vamos testar para ver se funciona mesmo? Ó, vamos lá, ó. Se eu coloco o 1 aqui, quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é igual a 1, né? Porque é 1 vezes 1. 1 vezes o 2 que está aqui na frente, quanto que é? 2. Então, quer dizer que tudo isso aqui é 2, né? 2 mais esse 4 aqui dá 6. Então, beleza.
A gente já tem 6. Se eu coloco 1 no lugar desse x aqui também fica quanto? 6 vezes menos 1, dá menos 6. Então a gente tem 2, menos 6 e 4. Quanto dá isso? Dá 0, né? Então realmente deu 0 aqui. E aí satisfez a igualdade, tá bom? Eu vou deixar o 2 para você testar aí. Substitui e vê que realmente dá 0, tá bom? Vamos para o segundo exercício de completa, tá? Questão 2. Então, encontre as raízes da equação de segundo grau, né? As raízes, então, elas são as soluções, os valores de x em que a resposta desse termo aqui à esquerda é 0, tá? Então, quando essa sentença é verdadeira. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar o A, o B, o C e o delta. Então, o A aqui nesse caso é o número que está acompanhando o x. Professor, não tem ninguém aqui. É 0 ou o que que é? Não é 0. Ó, quantos x ao quadrado eu tenho aqui? Quantos x ao quadrado? Eu tenho 1x ao quadrado. Então, sempre tem um 1 aqui na frente, tá? Ele pode não estar sendo expresso, mas ele está subentendido que é 1, tá bom? Então aqui a gente vai ter o A como 1, o B é o número que está acompanhando aqui o nosso x. Então o B vai ser o 6 positivo, e o C é a nossa constante independente aqui, que é 9 positivo, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer? Pode fazer o cálculo do delta, né? O delta aqui vai ser o B ao quadrado, então vai ser 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. O A é 1. Vezes o C, que é 9, tá bom? Quanto dá isso, professor? Ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, o delta aqui ele vai dar o valor 0. Tá? Então, o A é 1, o B é 6, o C é 9 e o delta é 0. Agora, vamos colocar na nossa fórmula de Bhaskara aqui para ver, tá bom? Então, vai ser assim, ó. X é igual a menos o valor do B, que é 6, mais menos raiz do delta. O delta é 0, professor. Então, 0 aí. 2 vezes o valor de A, que é 1. Agora eu resolvo a raiz. Quanto que é a raiz de 0? Então vai ficar menos 6 mais menos, raiz de 0 é 0. 2 vezes 1 dá 2. Daqui então saem duas respostas, o x1 e também o x2, tá? O x1 a gente vai usar o mais, esse maisinho aqui, e o x2 aqui a gente vai usar o menos, tá bom? Então vai ficar assim, menos 6 mais 0, dividido por 2. E aí embaixo, no x2, a gente vai usar o menos, tá? Então, menos 2, menos 0. Independente qual é o sinal que eu uso para o x1 e para o x2, tá? Ah, professor, eu queria ter começado usando aqui o menos. E aqui embaixo eu vou colocar o mais. Não tem problema, tá? Pode ser. A ordem aí que tu vai usar os sinais não interfere, tá bom? Então, quanto que fica aqui, professor? Ó, a parte de cima é menos 6 mais 0. Somar 0 ou subtrair 0 não vai fazer diferença nos nossos cálculos, né? Então aqui vai dar menos 6 dividido por 2. Quanto que é menos 6 dividido por 2? Né? Vai dar menos 3. E embaixo, professor? Menos 6 menos 0. Então eu vou subtrair 0, não vai fazer diferença nenhuma, vai ficar menos 6 dividido por 2. Quanto que é menos 6 dividido por 2? Né? Menos 6 dividido por 2 é 3 negativo também. Quando o discriminante aqui ele dá 0, o que acontece? Né? Os dois resultados aqui eles vão ter o mesmo valor. Nesse caso foi menos 3. Tá? Então o nosso conjunto de solução aqui, ó, o S, vai ter quantos elementos dentro? Vai ter o menos 3 apenas. Tá? A gente coloca uma vez só cada elemento, tá bom? Agora vamos para o terceiro caso de completas, tá? Então vamos lá, ó. Aqui está dizendo para encontrar as raízes desta equação acima aqui, ó. Então primeira coisa, vamos achar quem que é o A, o B e o C. O A é o número que está acompanhando o x ao quadrado, tá? Então, nesse caso é 1. Então o A vai ser 1. Quem que é o valor de B? O B é o 3, porque está acompanhando o x aqui, ó. 3 positivo. E o C é o nosso número independente aqui, que não acompanha x nenhum, né? Então vai ser 9 positivo.
O discriminante vai ser b ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a. O a é 1. Vezes o valor do c, que é 9. Então, quanto que dá isso, professor? 3 ao quadrado é 9. E menos 4 vezes 1 vezes 9, dá 36. Quanto dá isso? 36 menos 9 são exatamente 27 negativo. Professor, o nosso discriminante deu menos 27. O que eu faço? O que acontece? Quando o discriminante dá negativo, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui na raiz um número 27 negativo. E aí não existe solução no conjunto dos números reais, tá? Então, nesse caso, se o discriminante deu negativo, não precisa mais fazer conta alguma. Por quê? Não vai existir nenhum valor de x que a gente coloque aqui e que a resposta desse lado esquerdo aqui dê zero. Não existe valor de x que a resposta dê zero. Então, para a conta, não tem mais o que fazer. E aí você pode colocar assim, ó, conjunto solução é vazio, tá? Ah, professor, eu quero colocar um pouco diferente. Você pode colocar as chaves que nem você estava fazendo antes. Só deixar a chave vazia, ó. Por quê? Porque não tem ninguém aí no nosso conjunto, né? Ele é vazio. Então, fazendo a revisão. Quando o discriminante ele é positivo, tem duas raízes, duas soluções. Quando o discriminante ele é zero, tem valor zero, então tem uma solução. E quando o discriminante ele é negativo, não tem nenhuma solução, tá bom? Aí você não precisa nem fazer a conta da Bhaskara, tá bom? Vamos agora para as incompletas, que são mais tranquilas. A primeira incompleta que eu trouxe para vocês. Nesse caso aqui, o que acontece? Temos algumas coisas que são zero, né? Algumas das letras, ou B ou C, ou as duas ao mesmo tempo, né? O A não pode ser zero. Mas o B e o C podem ser zero, então por isso que a gente tem essas incompletas. Nesse caso aqui, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Qual que é zero aqui? Qual das constantes? Aqui nesse caso aqui a gente tem que o B é igual a zero, né? É aquele caso de B igual a zero. Tá? Então, nesses casos que B é igual a zero, vocês não precisam usar Bhaskara. A gente pode simplesmente isolar o valor de x. Então, quando B é igual a zero, a gente vai isolar. Esse vai ser o método que a gente vai utilizar para resolver quando B é igual a zero. Isola o x. Então, como que fica, professor? Ó, a gente vai deixar o x sozinho no lado esquerdo da igualdade e vai puxar os números para a direita, tá bom? Independente. Ah, eu quero colocar o x na direita e deixar os números na esquerda. Pode ser também, tá? Mas, no geral, assim, os estudantes, eles gostam mais de deixar o x na esquerda, tá? Não sei porquê, mas gosto. Acho que porque os professores, eles acabam preferindo deixar na esquerda. Então, como é que fica, ó? Vai ficar assim, x ao quadrado já está na esquerda, né, da igualdade. Vou deixar ele aqui. Mesmo sinal, tudo igualzinho, porque ele não mudou, não inverteu de lado da igualdade. Agora, o 36 que está negativo aqui, ele está subtraindo, ele deve passar para o lado de cá com a operação inversa. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Então vai passar mais 36. E aí, qual que é a nossa resposta? Ó, já está quase acabando, é muito rápido essas incompletas. A resposta vai ser sempre assim, ó. X igual. Eu vou pegar esse quadrado que está aqui e vou passar para o lado de cá da igualdade. Aqui no lado esquerdo ele está como potência. Ele vai passar para o outro lado da igualdade como raiz, tá? Raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 36. Professor, por que mais ou menos? Porque se vocês lembrarem na fórmula de Bhaskara, ó, deixa eu voltar aqui para nós, ó. Na fórmula de Bhaskara a gente tinha mais ou menos, ó, tá vendo? Sempre tinha duas respostas. É por causa desse mais ou menos que vem essas duas respostas aqui. Então, aqui também devemos cuidar disso. Quando a gente passa de potência para raiz para o outro lado, sempre vamos ter duas respostas. Uma com o sinal de mais e uma com o sinal de menos. Por quê? Porque são equações de segundo grau. O expoente é 2, então tem duas respostas sempre. Então vamos lá. Qual vai ser a primeira resposta aqui, professor? A primeira resposta vai ser mais raiz de 36.
Quanto que é mais raiz de 36? Mais 6, né? A raiz de 36 é 6. Bom, temos a segunda resposta que é o x2. Quanto que é? Vai ser menos 6, né? Então, as duas respostas elas vão ser 6, só que uma vai ser positivo e a outra negativa, tá bom? Então, o conjunto solução nesse caso aqui, ele vai ser o quê? 6 positivo e 6 negativo. Essas são as nossas duas respostas que satisfazem esta equação aqui, tá bom? Quinta questão aqui, equação incompleta também. Então, nesse caso aqui, percebam, qual é a constante que está zerada? Então, qual é o B, o C ou as duas ao mesmo tempo? Nesse caso, temos o A aqui, temos o B, está faltando o C. Então, isso sugere para nós que o C é igual a zero, tá? Então, aqui nesse caso aqui, o C é igual a zero. Quando o C é igual a zero, o que a gente faz? A gente vai colocar um fator comum em evidência, tá? Eu vou até escrever aqui para nós, ó. Evidência. Só para a gente lembrar o que a gente tem que fazer. Quando o C é zero, a gente coloca em evidência alguma coisa, tá? Então vamos pegar a nossa equação aqui. O que dá para colocar em evidência? O que é colocar em evidência? Vocês podem estar se perguntando, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando. Colocar em evidência é olhar para essas duas parcelas e ver o que está nas duas parcelas ao mesmo tempo. O que estiver nas duas parcelas, a gente vai separar a frente. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Visualmente dá para ver que tem um x nas duas parcelas, né? Então, esse x, com certeza, a gente vai colocar ele em evidência. Porém, a gente pode abrir, fatorar esse 9 aqui, ó. Tá vendo esse 9? O 9 a gente pode representar ele como 3 vezes 3. Vocês concordam, né? 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então a gente pode reescrever isso daqui da seguinte maneira. 3x ao quadrado mais 3 vezes 3x vezes x. Isso é igual a zero. Agora, eu só abri o 9 por enquanto, tá? Só pra gente ficar mais organizado, mais bonito. Né? Então, o que tem aqui nas duas parcelas ao mesmo tempo? Tem um 3 e um x. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar em evidência. Vai ficar assim, 3x vezes, abre parênteses, e coloca tudo o que sobrou dessas duas parcelas aqui dentro do nosso parênteses, tá bom? Vamos olhar para a primeira parcela. 3x ao quadrado. Quer dizer o quê? Que eu tenho um 3 e tenho 2x. Se eu tirei um 3 e tirei um dos 2x, vai sobrar um x ainda. Esse que sobrou a gente vai colocar aqui dentro. Agora olhem para cá. Tem um mais aqui, claro, né? Vamos colocar esse mais aqui também, que sobrou. Agora olhem para cá. Eu tirei esse 3 e tirei esse x. O que sobrou? Sobrou esse 3 da frente. Então esse aqui vai ficar dentro do parênteses porque sobrou. Agora a gente está quase no fim. Basta fazer a interpretação final. Ó, vamos pensar comigo. Quando que a multiplicação de duas coisas vai dar zero? Quando isso for zero ou isso for zero, né? Quando um dos dois for zero, ou os dois ao mesmo tempo. Aí a resposta é zero. Tá? Espero que vocês tenham concordado comigo. Se vocês não concordaram, reflita um pouco. Aí, então, a primeira resposta aqui, o x1, vai sair dessa primeira afirmação. Quando que isso é zero? Isso daqui vai ser zero quando o x for zero, né? Porque daí 3 vezes 0 dá zero. Somente nesse caso. Somente quando o x for zero. Então a primeira resposta é x1 igual a zero. Essa é a nossa primeira resposta do que, professor? Disso e, consequentemente, da nossa equação inicial. Aí, qual que é a nossa segunda resposta, o x2, professor? O x2 aqui, que é a segunda resposta, vai ser o seguinte. A gente já usou essa parcela aqui, né? Quando que essa da direita é zero? Se x for menos 3, né? Se aqui for menos 3, com o 3 que está do lado aqui somando, vai dar zero. Então a gente precisa que o x seja menos 3, né? Então a resposta aqui do nosso x2 vai ser menos 3. Essas são as duas respostas que satisfazem a nossa equação inicial, né? Olha aqui. Se eu olho para essa equação e eu coloco um zero aqui e coloco um zero aqui, a resposta vai ser zero.
né? Aqui vai zerar, zerou. E se eu coloco o menos 3 aqui no lugar desse x e o menos 3 aqui, também vai zerar. Façam o teste aí, tá bom? Então o conjunto solução nesse caso aqui, ele vai ser 0 e menos 3, que são as duas respostas, né? Partimos agora, então, para o terceiro caso de incompleta, tá? Que esse aqui talvez seja o mais fácil de todos. Como que eu resolvo isso daqui, professor? Quando o B é igual a 0 e o C também é igual a 0, perceba aqui, ó, só o A que não é 0, ele é 5. O B que deveria estar aqui e o C que deveria estar aqui são 0, eles não estão aparecendo, né? Desapareceu os termos deles, significa que eles são 0. Nesses casos aqui, a gente vai isolar o x, tá? Então, quando o B é 0, a gente isola o x, tá? Sempre. Quando o C é 0, somente o C é 0, aí a gente tem que fazer colocar em evidência, né, o x ou alguma parcela que a gente consiga colocar um fator comum em evidência, tá? Então, como que a gente isola aqui o nosso x, ó? Vamos começar a conta. Eu quero que fique só o x aqui na esquerda. Então, eu preciso passar esse 2 para lá, preciso passar o 5 para lá. Como que a gente vai fazer? Vamos, primeiramente, passar o 5, tá? Passar, né? Então, ele está multiplicando aqui, o nosso 5 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, com a operação inversa. Vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido por 5. Passou com a operação inversa, tá bom? Agora, quanto que é 0 dividido por 5? É 0. Então, isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 0. Agora, basta eu pegar essa potência aqui, né, esse expoente, passar para cá como raiz quadrada. Vai ficar assim, ó. X igual mais ou menos raiz quadrada de 0. Tá? Então, a gente deve cuidar esse fato aqui, né? Sempre quando eu for passar o quadrado para o outro lado, a gente passa mais ou menos na frente da raiz, porque tem duas respostas. A gente está trabalhando com equações do segundo grau, tem duas respostas, tá? Então, a primeira resposta que é o x1, qual vai ser, professor? Então, a gente vai utilizar o mais, ó. Na primeira resposta, a gente vai utilizar o mais. Então, vai ficar assim, mais raiz de 0. Quanto que é, professor? Mais 0, né? Ah, professor, mais 0. Mais 0 não existe, é 0, né? Beleza. Aí, qual que vai ser a segunda resposta? x2 igual a menos raiz de 0. É 0, né, professor? Então, o conjunto solução vai ter só uma resposta que é 0. Tá? Então, vai ser 0 aqui no nosso conjunto solução. Então, agora vamos para a resolução de um problema matemático, né, envolvendo a equação de segundo grau. Onde a gente vai fazer a leitura, vai fazer a interpretação, vai montar a equação de segundo grau e depois resolvê-la. Tá? Então, temos o seguinte enunciado. A terra do senhor Valdecir tem suas dimensões descritas em quilômetros. Então, já interpretando, a gente está vendo aqui o nosso desenho, que representa a Terra. E aí quer dizer o quê? Que essa dimensão aqui está em quilômetros, assim como essa. Tá? Esses lados eles estão em quilômetros. Conforme a imagem ao lado. O valor de x que faz com que a área da Terra, então que essa área aqui, né, seja igual a 21 quilômetros quadrados é. Então, o que a gente sabe? Que esse valor aqui interno, ele é 21 quilômetros quadrados de terra. Então, uma boa quantia, né? E aí a gente precisa descobrir qual é o valor desse x aqui, né? Quando a gente multiplica comprimento vezes largura, a gente obtém a área. Então a gente pode começar a montar aqui, né? Ó. Tem que x menos 1 vezes x mais 3 é igual a 21 quilômetros quadrados. Agora a gente precisa colocar naquela forma padrão. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Vocês estão vendo que não está naquele formato, né? Então a gente precisa fazer algumas operações aqui para deixar naquela forma. Aqui, ó, vamos multiplicar esses dois parênteses aqui. Vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. E aí depois que a gente fizer isso, a gente consegue agrupar o que der para fazer, porque dá para agrupar, e deixar naquela forma padrão, tá? Depois determinar o valor de A, B e C e calcular a Bhaskara. Então,
Como é que fica, professor? Ó, x vezes x dá x ao quadrado. Agora, x vezes o mais 3 é mais 3x. Agora, pega o segundo elemento e multiplica com o primeiro. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1x, né? E por último, menos 1 vezes o mais 3, menos o mais dá menos 3. Igual a 21. Então já desmanchamos essa multiplicação aqui, né? Estava na forma fatorada, a gente multiplicou, né? Fez a distributiva e ficamos com isso. Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar o 21, vai passar para a esquerda e vai unir coisas semelhantes. Vai ficar como, professor? Vai ficar assim, x ao quadrado mais 3x com menos x vai ficar 2x. Agora a gente tem aqui o 21 positivo, né? 21 positivo vai passar com a operação inversa, que é subtrair. Então vai passar menos 21. Acontece que a gente já tem menos 3 aqui. Então vai ficar menos 3 menos 21, né? Acontece que dá para unir essas duas parcelas. Vai dar menos 24. Então já vamos colocar aqui o menos 24. Como eu tirei o 21 daqui, sobrou o quê? Sobrou zero. Sobrou nada, né? Sobrou zero. Então vou colocar o zero aqui. Aí agora sim já está no nosso formato padrão, né, de equação de segundo grau. Podemos retirar as informações de quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o discriminante. Então vamos colocar aqui, ó, A, B, C e delta, né? Quanto que é o valor do A? O A é o que está aqui acompanhando o x ao quadrado, né? É 1. Quanto que é o valor do B? É 2. Quanto que é o valor do C aqui, professor? Ó, menos 24. E quanto que é o nosso delta aqui, o discriminante? Vai ser B ao quadrado. Então vai ser 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. E vezes o menos 24. Quanto dá isso, professor? Ó, se vocês pensar, aqui vai dar, ó, menos com menos vai dar mais, né? 4 vezes 1 dá 4. Então, mais 4. 4 vezes 24 dá 96. Mais 96. E aqui, 2 ao quadrado é 4. 96 mais o 4 dá 100. Então, o nosso delta e o discriminante ele é igual a 100. Tá? Se ele é 100, quer dizer o quê? Que vai ter duas soluções para o nosso problema. Então, agora vamos jogar na fórmula de Bhaskara, né? Então, vou fazer aqui só uma separaçãozinha e vamos continuar. Então, x igual menos o b, né? O b é 2, ó. O b está aqui, 2. Mais menos raiz do delta ali, que é 100, do discriminante. Dividido por 2 vezes o valor do A. O A é 1, né, professor? 1. Então, 2 vezes 1. Quanto dá isso? Então, o nosso x aqui ele vai ter valor menos 2 mais menos, raiz de 100 é 10. Dividido por 2. Muito bem. Agora a gente já consegue descobrir quais são as duas soluções. Vamos fazer aqui uma flechinha e descobrir o x1. Vamos fazer uma flechinha e descobrir o x2. Tá? Então, para o x1 a gente vai usar o mais. Então, vai ficar menos 2 mais 10 dividido por 2. E no x2 a gente vai usar o menos. Então vai ficar menos 2 menos 10 dividido por 2. Quanto que é 10 menos 2, professor? Vai dar 8. 8 dividido por 2. Que é 4. Então, uma das possíveis soluções é o xc4. E outra solução possível é menos 2 menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2. Quanto que é menos 12 dividido por 2? Menos 6. Agora a gente vai interpretar para ver se faz sentido essas soluções, tá? Então, se eu coloco a primeira solução que a gente achou aqui, que é 4, nas nossas dimensões aqui, né? Vamos colocar o 4 aqui no lugar do x. 4 menos 1 é igual a 3.
Então quer dizer o quê? Que esse lado aqui ele tem tamanho 3. Se eu coloco 4 aqui, o que acontece? 4 mais 3 dá 7. Então a gente tem que aqui é 7 e aqui é 3. Então faz sentido, né? Se aqui é 3 e aqui é 7, a área disso aqui vai ser a multiplicação desses dois valores, que é 21. Show de bola. Então o 4 realmente ele é uma solução aqui do nosso conjunto, né? Vamos ver se o 6 também é o negativo, menos 6. Se eu coloco menos 6 aqui, o que acontece? Menos 6 com menos 1 dá menos 7. Não faz sentido, né? Menos 7 quilômetros. O que é menos 7 quilômetros, professor? Não faz sentido nenhum. Nem vou substituir aqui, ó, porque também não vai fazer sentido, né? Vai ficar menos 3 quilômetros aqui. Então não tem como ter um tamanho negativo, né? Não. Então o menos 6 ele não vai entrar para a nossa solução aqui, porque ele não faz sentido fisicamente, tá bom? Então, quer dizer o que, professor? Quer dizer que o valor do nosso x que a gente procurava, ele é x igual a 4. E aí quando o x é 4, a área dessa nossa região aqui, dessa terra do Valdecir, ela tem 21 quilômetros quadrados. Muito legal, né? Então esse aqui foi um problema bem interessante, por quê? Porque a gente tem que fazer a leitura da questão, interpretar, montar aqui a nossa equação do segundo grau e depois fazer toda a resolução para chegar na resposta, né? Então, bem legal esse exercício, ele faz a gente raciocinar, né? E os exercícios que eu passei anteriormente, eles faziam a gente ter aquele processo lógico do passo a passo de como calcular a raiz, né? Então, com essas 7 questões, eu espero que vocês tenham compreendido como determinar as raízes das equações de segundo grau. Eu fiz de uma maneira assim bem completa para vocês, com todos os passos, né, com os métodos, tanto das incompletas, né? Não quer dizer que as incompletas vocês têm que resolver dessa maneira. Se vocês quiserem utilizar a Bhaskara para resolver as incompletas, vocês conseguem, tá? Vocês podem usar a Bhaskara para resolver todas aquelas incompletas que eu fiz ali. Porém, às vezes demora um pouco mais para fazer usando o Bhaskara, tá? Mas, se vocês entenderam bem Bhaskara, têm facilidade, fazem rápido, querem fazer tudo por Bhaskara, tranquilo, vai dar certo, tá bom? Muito bem, então, agradeço por terem assistido até aqui. Se vocês ainda não são inscritos, vão aí embaixo, cliquem no botão de inscrever-se, ativem o sininho, coloquem todas as notificações, que aí assim que eu postar novos vídeos, vocês vão estar recebendo-os e vão poder estar acompanhando mais aulas como essa, tá bom? Deixo aqui meu abraço a todos, desejo bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau!